O livre-arbítrio, segundo está escrito na Bíblia, parte 02, dia 18 de novembro de 2025. E quão tolo é o homem mundano, que, enquanto a sentença é registrada contra ele, vive em alegria e alegria. Você acha que a sentença de Deus não tem efeito? Você pensa que é seu pecado, que está escrito com uma caneta de ferro nas rochas para sempre, não contém horrores? Deus disse que você já está condenado. Se você apenas sentisse isso misturaria amargor em seus doces copos de alegrias. Tuas danças seriam interrompidas, tua risada extinguida em suspiros, se tu lembrasses que já estás condenado. Todos nós devemos chorar, se colocarmos isso em nossas almas, que por natureza não temos vida aos olhos de Deus. Somos, na verdade, positivamente condenados. A morte é registrada contra nós, e somos considerados em nós mesmos agora, aos olhos de Deus, tão mortos como se fôssemos realmente lançados no inferno. Somos condenados aqui pelo pecado, ainda não sofremos a penalidade dele, mas está escrito contra nós, e estamos legalmente mortos. Nem podemos encontrar vida a menos que encontremos vida legal na pessoa de Cristo, da qual mais por. Mas além de estarmos mortos legalmente, também estamos mortos espiritualmente, pois não apenas a sentença passou no livro, mas também passou no coração, entrou na consciência, operava na alma, no julgamento, na imaginação e em tudo. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Não foi apenas cumprido pela sentença registrada, mas por algo que ocorreu em Adão, assim como, em um determinado momento, quando este corpo morrer, o sangue para, o pulso cessa, a respiração não sai mais dos pulmões. Assim, no dia em que Adão comeu aquela fruta, sua alma morreu. Sua imaginação perdeu seu grande poder de subir às coisas celestiais e ver o céu. Sua vontade perdeu seu poder de sempre escolher o que é bom. Seu julgamento perdeu toda a capacidade de julgar entre o certo e o errado de forma decidida e infalível. Embora algo fosse retido em consciência, sua memória ficou manchada, sujeito a reter as coisas más e deixar as coisas justas deslizarem. Todo o poder dele cessou quanto à sua vitalidade moral. A bondade era a vitalidade de seus poderes. Isso partiu. Virtude, santidade, integridade, essas eram a vida do homem. Mas quando estes partiram, o homem morreu. E agora, todo homem, no que diz respeito às coisas espirituais, está morto em delitos e pecados, espiritualmente. Tampouco a alma está menos morta em um homem carnal do que o corpo quando entregue à sua sepultura. Está realmente e positivamente morto. Não por uma metáfora, pois Paulo não fala em metáfora quando afirma: você vivificou aquele que, mas quando esses partiram, o homem morreu. E agora, todo homem, no que diz respeito às coisas espirituais, está morto em delitos e pecados, espiritualmente. E não pense, ó tu, possuidor de religião natural, para que possas, por tua própria força e poder, tornar-te aceitável a Deus. Por que, cara? Você está morto, e você pode vestir os mortos tão gloriosamente quanto quiser, mas ainda assim seria uma zombaria solene. Lá jaz a rainha Cleópatra. Coloque a coroa em sua cabeça, vista-a com roupas reais, deixe-a sentar-se com pompa. Mas que calafrio percorre você quando você passa por ela? Ela é bela agora, mesmo em sua morte. Mas como é horrível ficar ao lado de uma rainha morta, celebrada por sua majestade e sua beleza,
Então você pode ser glorioso em sua beleza, justo, amável. Você coloca a coroa da honestidade em sua cabeça e veste sobre você todas as vestes da retidão. Mas a menos que Deus tenha te vivificado, ó homem, ó mulher, a menos que o Espírito Santo tenha ligado com sua alma, você é aos olhos de Deus tão desagradável quanto o cadáver frio e para você mesmo. Você não escolheria viver com um cadáver sentado à sua mesa. Nem Deus ama que você esteja diante dele. Ele está bravo com você todos os dias, pois você está em pecado. Você está na morte. Oh, acredite nisso. Leve-o para sua alma. Aproprie-se disso, pois é bem verdade que você está morto, tanto espiritual quanto legalmente. Acredite nisso. Leve-o para sua alma. Aproprie-se disso, pois é bem verdade que você está morto, tanto espiritual quanto legalmente. O terceiro tipo de morte é a consumação dos outros dois. É a morte eterna. É a execução da sentença judicial. É a consumação da morte espiritual. A morte eterna é a morte da alma. Ocorre depois que o corpo foi colocado na sepultura, depois que a alma partiu dela. Se a morte legal é terrível, e por causa de suas consequências, e se a morte espiritual é terrível, é por causa daquilo que a sucederá. As duas mortes das quais falamos são as raízes, e aquela morte que está por vir é a sua flor. Oh, se eu tivesse palavras para tentar esta manhã descrever para vocês o que é a morte eterna, a alma veio antes de seu Criador. O livro foi aberto. A sentença foi proferida. Apartai-vos, malditos. Abalou o universo e tornou as próprias esferas turvas com a carranca do Criador. A alma partiu para as profundezas, onde habitará com os outros na morte eterna. Ó, quão horrível é a sua posição agora. Seu leito é um leito de chamas. As visões que vê são assassinas que amedrontam seu espírito. Os sons que ouve são gritos, lamentos, gemidos e gemidos. Tudo que o seu corpo conhece é a imposição de uma dor miserável. Tem a posse de uma angústia indescritível, de uma miséria absoluta. A alma olha para cima. A esperança está extinta. Ela se foi. Ele olha para baixo com pavor e medo. O remorso possui sua alma. Ele olha para a direita e as paredes adamantinas do destino o mantêm dentro de seus limites de tortura. Ele olha para a esquerda e lá a muralha de fogo ardente proíbe a escada de escalada de qualquer especulação sonhadora de fuga. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. Por ter aqui, o Senhor continua a nos ensinar, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém e amém.